Muito bem, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Vinho 24 Horas. E eu tinha que inaugurar esse podcast com esse cara, franqueado da Vinho 24 Horas. A gente super se conectou, trocamos muitas ideias sobre negócios, sobre vinho. Já tinha dado um podcast antes de começar o podcast, das ideias que a gente conversou. Então seja bem-vindo, Marcelo Meyer. Legal, obrigado. Bem-vindo, Rafael. cara. Prazer receber você aqui. Satisfação. Saúde. 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 O nosso vinho da Vinho 24 Horas. Lembrando que, óbvio, beber sem brindar É um ritual que não dá certo. pode falhar. Vamos lá, esse é o primeiro podcast da Vinho 24 Horas. Lembrando que a Vinho 24 Horas é a primeira franquia de adegas autônomas no Brasil. Eu fiz questão agora de trazer um franqueado nosso, um cara que é especialista em vinho, que tem uma história muito bacana, e a gente vai bater um papo para falar sobre vinhos, negócios, carreiras. Então fica ligado que tem muito insight bom que você vai conseguir extrair desse podcast. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Rafael. Bom, um prazer estar aqui, cara. Que bom, cara. Marcelo é nosso franqueado de São Paulo. Qual a região de São Paulo? São Paulo capital, Zona Sul. Eu estou Zona ali na Sul. região de Moema, Campo Belo, Brooklyn. É a região onde eu estou focando. Bacana. A gente começou ali a operação tem quanto tempo na hora que a gente está gravando esse podcast? Do momento que a gente está gravando, tem 15 dias, né? Tem, cara, tem praticamente um mês com a adega instalada, já vendendo. Ah, que bacana. E a É. gente já está programando aqui a inauguração, fazendo vários insights. Marcelo, vamos lá. É um bate-papo, Claro. é um podcast que a gente vai trocar ideias, a gente vai falar sobre carreira, a gente precisa contribuir as pessoas com a sua história. Eu acho que todo mundo tem muito a ensinar. A nossa história ensina muito o nosso track record. Me conta, cara, quem é o Marcelo? Pô, que legal. O Marcelo é carioca, que está em São Paulo há 26 anos já, Rafael. Caraca. E eu fui a São Paulo num movimento de carreira, né? Eu sou publicitário, marqueteiro, trabalhava em agência grande, depois fui para o mundo corporativo, sentar em cadeiras de marketing de empresas grandes. E numa dessas mudanças nessa carreira corporativa, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo trabalhar na época num banco, Bacana. que um banco que nem existe mais, já foi comprado por outro banco grande comercial. E aí que eu me estabeleci em São Paulo, ainda na carreira de executivo de marketing ali, né? E foi interessantíssimo, né? Grandes empresas, uma grande escola. E aí, praticamente ali em 2010, eu tive uma oportunidade de sair do Brasil, no mesmo momento de vida que eu estava casando. Fui morar fora, fui morar nos Estados Unidos, a gente ficou alguns anos em Nova York. E ali Loucura de Nova York. na loucura de Manhattan. E ali, mas ali um mundo de possibilidades, de oportunidades e de coisas que a gente às vezes aqui no Brasil não vê, não enxerga ou não pensa. Assim, principalmente uma dessas coisas, o empreendedorismo. Certo. A gente hoje em dia está numa onda muito mais empreendedora. O brasileiro tem esse espírito empreendedor por natureza. Tem. Mas esse grande movimento de empreendedorismo, de você, quando está buscando uma profissão, uma atuação profissional, você não pensar necessariamente num emprego, mas sim num negócio, numa solução de um problema que, né, que as pessoas têm e que Sim. você pode, criando um negócio, resolver. Esse bichinho me picou lá atrás, né? Quando eu estava em Nova York, enfim, pelo ambiente, por aquela atmosfera toda. A E aí eu energia comecei- de Nova York, né, cara? A energia é diferente. E eu comecei a estudar isso, comecei a fazer design thinking numa escola bacana que tem lá, e aí empreendedorismo em outra, e aí também fui estudar gastronomia, porque era uma coisa mais hobby que eu gostava. Eu falei, tô aqui, já vou aproveitar. Então, não saía do mundo corporativo, onde eu vivia, né, de terno e gravata, e de repente, quando eu me vi, eu estava no metrô em Nova York com o Doma, com uma sacola das minhas utensílios, as minhas facas, no metrô, indo para uma escola de gastronomia estudar lá. Isso foi muito legal, né? Porque aí reorganiza a tua cabeça, você se reconstrói de alguma maneira. E aí fiquei alguns anos lá, e quando eu voltei empreendendo. Voltei no Certo. mundo da gastronomia. No mundo da gastronomia. No mundo da gastronomia. O que você fez, cara? A gente montou um espaço gourmet, um espaço aberto para fazer eventos particulares, eventos de pessoa física, né? Celebrações, festas, jantares. Isso que ano, mais ou menos? 2014. 2014. ano E da Copa. também esse espaço serviu muito, e acabou sendo a maior atuação desse espaço, eventos corporativos. Então ali eram premiações, jantares de empresa, cafés da manhã, coletivas de imprensa, tudo ao redor da cozinha, ao redor da mesa. Então sempre tinha comida, bebida e principalmente vinho à mesa. Aí chegou, Chegou né? a paixão. Eu já era um consumidor, mas eu não tinha estudado, eu era um consumidor, Aham. né? Como todos nós somos, a Certo. princípio. E ali me despertou uma necessidade de começar a entender mais sobre vinho, justamente para poder auxiliar os clientes na hora de compor ali
um menu, uma harmonização, uma recomendação para o cliente naquele evento dele. E ali eu tinha um amigo fazendo curso de formação de sommelier na ABS em São Paulo. E ele falou, vem assistir uma aula aqui e tal, com cortesia, a gente pode trazer convidado. Eu falei, pô, legal. Pô. Fui, assisti uma aula, adorei a aula, me matriculei e aí entrei nessa de me formar como sommelier, Sommelier. né? Como sommelier, na ABS em São Paulo. E aí eu gostei de estudar sobre vinho, porque eu vi que era um mundo interessantíssimo, Rafael. Assim, você aprende de história, você aprende geografia, você aprende química, você aprende biologia, você aprende sobre Imagino. relacionamento, você aprende sobre muita coisa. Com certeza, é a bebida mais antiga do mundo, né? É. Você fala assim, depois da água é o vinho. Então não é a bebida da moda. Essa é a maior vantagem. O vinho, Jesus transformou a água em vinho. Então, assim, não tem produto mais antigo que se Não provou tem. com o tempo. E isso juntou a sua veia publicitária, né, criativa, Sim. junto com uma veia mais técnica na área do vinho. Você chegou a se formar? Sim, me formei. E aí depois, mais para frente, já com esse negócio rodando, eu já trabalhando já com essa formação, eu fui fazer uma certificação internacional chamada W7. W7. É uma instituição londrina que certifica profissionais no mundo do vinho pelo mundo inteiro. E aqui em São Paulo tem uma empresa que é habilitada para poder aplicar essa formação e a certificação, a prova. A prova, inclusive, vai depois para Londres para ser corrigida. Nossa. É uma prova prática, uma prova teórica, tem degustação, é bem Isso é completo. após a prova de sommelier. Isso é outra instituição, É isso é outra uma instituição. outra certificação. Por exemplo, numa timeline, digamos que o nosso espectador que está assistindo, que está ouvindo nosso podcast, ele fala assim, poxa, eu gosto muito de vinho, eu quero entender mais sobre vinho. Qual foi o caminho que o Marcelo trilhou? O primeiro ponto de contato foi na ABS. Foi na ABS, Foi como na ABS. formação, vamos chamar assim, oficial, né? Oficial, sim. Uma formação. Mas a formação de sommelier, ela te dá um conhecimento muito para você, por exemplo, trabalhar no mercado, no serviço, né? No restaurante, num bar, coisa do Certo. tipo. Ou formar cartas de vinho, ou atuar realmente como o sommelier de um restaurante, que não era necessariamente a minha intenção. Mas, de qualquer maneira, é um entendimento que você tem ali muito amplo para você atuar onde você quiser. Você pode direcionar esse teu conhecimento para outras atividades no mundo do vinho, no universo do vinho, que é enorme, tem muita coisa para fazer ainda no Brasil, que eu acho que tem muita oportunidade de Onde o crescer. consumo tem crescido muito, né? Conforme o consumo de vinho para o brasileiro tem crescido muito. Pesquisas apontam que, se eu não me engano, cresceu 6% de um ano para outro. Isso vem em decorrer da pandemia. Você, na sua formação, vamos lá, você se formou, aí você fez a W7. Depois de formado. Depois de formado. Anos depois. Anos depois você fez a W7. Certo. O que é a W7? W7. Para quem nunca ouviu falar, o que é a W7? A W7 é uma sigla, tá? WSET. Certo. Tá? Que é o Wine and Spirit Education Trust. É uma instituição londrina fundada em 1969, Nossa. que certifica profissionais no mundo do vinho internacionalmente. Em cada país existe uma instituição local que aplica esse curso, essa formação, né? E depois aplica a prova. Uma prova que é teórica, que ela é prática, ela também tem uma fase de degustação e uma parte dessa prova, a parte teórica, vai a Londres para ser corrigida. Corrigida em Londres, legal. Então, assim, é uma instituição global, muito séria, muito antiga, muito tradicional. Muito respeitada, na área do vinho, no segmento do vinho, no nicho de vinhos, de profissionais de vinhos, Sim. é uma instituição super respeitada. Super respeitada, mas ela tem níveis. Você pode fazer o nível 1, 2, 3 ou o quarto, que é o que eles chamam de DIP, que é o diploma. Mas é o nível Master of Wine, já esse nível 4. Eu, como já tinha feito formação de sommelier, resolvi apostar e falei, vou direto pro 3. E vou ver o que vai dar. Estudei pra caramba, cada catálogo assim. Estuda, mergulha em cima daquilo. Enfim, 2, 3 meses estudando, fiz a prova e fui bem, fui aprovado com méritos ali. Então, isso também te dá uma base, te dá um conhecimento, te dá um conhecimento até complementar ao de sommelier, porque o de sommelier é muito ligado a serviço. Certo. Tá? Então, do ponto de vista de formação, foi isso. Tá? E aí, falando um pouquinho de mudança de carreira... Exatamente, transição de carreira. Marcelo, executivo, nova-iorquino, publicitário, amante do vinho, dono de um espaço de eventos gastronômico. E aí, o que aconteceu? E aí surgiu a pandemia. Sim, né? Chegamos na pandemia 2020. Nesse meio tempo, eu cheguei ainda a fazer alguns trabalhos ligados a marketing, né? Em paralelo, mas aí veio a pandemia. E a pandemia veio, e o Espaço Gourmet, obviamente, teve um impacto, né? Porque era um espaço físico de encontro, e era justamente tudo que não se podia fazer na pandemia.
E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa plataforma de vendas diretas de vinho, Rafael. Certo. Né? É uma plataforma grande, que é um e-commerce, né? Mas ela tem uma característica muito interessante que ela tem um time, né, a nível nacional, a nível Brasil, de embaixadores, que são representantes comerciais, que formam as suas carteiras e vendem os vinhos usando essa ferramenta, essa plataforma. Ou seja, você desenvolve a sua carteira, você comunica, você vende, usa a plataforma como ferramenta de venda, ali está todo o catálogo, e você vai construindo o seu caminho ali de venda de vinho. Então, foi uma oportunidade, porque você pode fazer essa venda à distância. Certo. E aí, como você disse, no momento da pandemia, a gente teve um crescimento do consumo no Brasil. Muito grande. Né? A gente não consumia nem 2 litros per capita por ano. Hoje a gente já passou dessa barreira, mas a gente ainda está muito aquém dos países grandes consumidores de vinho no mundo, Portugal, mesmo a Argentina, europeus, Uruguai, sim, enfim, são Espanha, gigantes, com estamos falando de certeza. 20, 30, 40 litros per capita e a gente está ainda em 2 ponto alguma coisa. Ou seja, nós temos espaço para crescer É demais isso, temos nesse muito segmento. espaço para crescer. E aí essa plataforma, você desenvolve a sua carteira de clientes e, enfim, é uma oportunidade para você, foi uma oportunidade para eu trabalhar no mercado de vinhos diretamente nessa fase, que era a fase de pandemia. Totalmente digital. Totalmente digital. Ou Totalmente seja, digital, era sim. venda direta. Você, como embaixador, constrói a sua carreira, constrói a sua carteira. Certo. Você, como embaixador, constrói a sua carteira de clientes e começa a trabalhar. Isso te dá muita experiência prática de lidar com o consumidor, lidar com o comprador, entender de vinho para você fazer a melhor recomendação de acordo com o gosto, com o perfil, com a faixa de preço. E que era cada cliente quer relacionamento comprar. com a sua carteira, né? Diretamente. A sua Diretamente. carteira confiava no Marcelo. Exatamente. É uma venda consultiva, é uma venda quente. Né? É Quente, diferente entendi. de você chegar, entrar num e-commerce e comprar friamente. Você vai ver milhares de opções de vinho, se você não entendeu, não souber o que você quer, você vai ficar perdido. Nesse caso, não, é o contrário. É eu entender o Rafael e falar, Rafael, eu sei que você gosta desse perfil, dessa faixa, desse estilo de vinho. Olha aqui o que eu tenho de legal para você. E assim eu comecei. Né? Ali depois eu fui, acabou que eu acabei, perdão, ali depois eu acabei assumindo um grupo de embaixadores, então eu acabei sendo também o gestor de um time de embaixadores, né, de representantes comerciais. E aí a gente também relançou um braço de educação dentro dessa plataforma, Legal. que é uma universidade online feita para que esses embaixadores, que não necessariamente entendem de vinho, né, que eles entendam mais, que eles aprendam de uma forma simples, fácil, prática, online. Né? E quanto mais você aprende sobre o vinho, melhor você vende. Com certeza, porque você só consegue vender aquilo que você compraria. Né? Isso é muito claro. E eu percebi muito também nessa plataforma que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a gente se inspira muito para trazer realmente esse braço de educação para os franqueados que são amantes de vinho e que precisam entender mais sobre vinho. E aí o Marcelo, ele veio nesse espírito de liderança. Você ficou nessa plataforma há 2 anos, 3 anos? Eu ainda estou nela. Ainda estou nela há quanto tempo? 5 anos? Ali começou basicamente na pandemia, Rafael. Então assim, estamos falando de 5 anos, 4 anos e pouco, 5 anos, Certo. Que horas você falou assim, eu posso fazer mais com vinho e viu a Vinho 24 horas? Exatamente, é aí que a gente se conheceu. Porque esse modelo de venda direta é um modelo onde a escalabilidade, ela é de certa maneira lenta. Porque a indicação é 1 a 1, você vai oferecendo. Então, em algum momento, eu falei, eu preciso escalar minhas vendas. Eu preciso criar um novo canal para não depender necessariamente só do Marcelo ficar fazendo a venda direta ou ficar fazendo a gestão do time, buscando escalar. Limitações de tempo também, né? De que você tem ali, que eu imagino como é uma venda consultiva, demanda tempo de você estar tratando cada consumidor, cada lead, cada cliente. Sim. E aí você olhou, como é que você foi impactado pela Vinho 24 horas? E aí, pesquisando, porque assunto vinho é aquele assunto que a gente está o tempo todo pesquisando, lendo, né? Então o algoritmo nos acha. Né? Isso é verdade. E apareceu para mim a Vinho 24 horas. E foi muito oportuna, né, essa aparição, né, da franquia Vinho 24 horas para mim. Porque era justamente o que eu precisava. Eu precisava encontrar um canal de vendas autônomo, onde eu pudesse escolher e fazer a seleção dos vinhos que eu colocaria naquele canal, naquele ponto de venda, né? E essa venda ela aconteceria, mas você consegue, de uma certa maneira, à distância, fazer a gestão, né? Fazer correções, apertar botões, mas você consegue botar 1, 2, 3, daqui a pouco 10, 50, 100 pontos de venda de adega na rua. A gente está com uma conversa boa, de expansão. Né?
E é mais interessante, por exemplo, você está aqui agora, está gravando no Rio de Janeiro, a sua adega está em São Paulo Minha adega tá em São e Paulo. ela está funcionando. Tá funcionando e eu já tô monitorando venda daqui. E ela está funcionando e ela está monitorando venda. Acho que esse é um dos grandes diferenciais que nós temos, principalmente nesse ramo de vinho. Porque eu sempre falo para o nosso candidato a franqueada, a pessoa que quer comprar uma franquia, a tendência de mercados, negócios autônomos, ela está muito em alta. Né? As pessoas já não sonham mais em colocar um umbigo atrás de um balcão, ter que abrir uma loja. Eu tenho certeza que quando você pesquisou sobre franquia, sei que já teve um espaço gastronômico, você sabe Sim, a quantidade de responsabilidade que nós temos ao ter um negócio físico. sim. Eu sempre falo isso porque assim, nós temos lá no nosso grupo tem quase 50 colaboradores hoje. Então é bastante gente. Você já começa o mês com um boletinho já bonito da folha salarial. E nesse ramo de mercados autônomos, assim, de negócios autônomos, o que você chegou a pesquisar antes da vinho? Por mais que a vinho, eu sei que a vinho já tocou num campo emocional, né? Ela ultrapassa ali um pouco do campo racional, que você fala assim, cara, isso aqui é um negócio que eu gosto, é um negócio legal. E isso eu sempre falo que é muito importante, tá, Marcelo? Você tem que ter fit com o negócio que você está buscando. Que as pessoas às vezes estão buscando, igual você falou, cara, eu fiz curso de gastronomia, abri um espaço gastronômico. É o caminho natural das coisas. Por mais que seja um negócio, mas um erro que às vezes acontece nisso é você achar que o seu negócio é um hobby. E aí que não, o negócio foi feito para dar lucro. Se o seu negócio não dá lucro, ele é um hobby caro. Eu sempre falo com relação a isso. Mas você tem que ter fit com aquilo que você gosta de fazer. A gente estava conversando aqui, eu gosto de tecnologia, eu gosto de criatividade, eu gosto de inovação. Então, todos os meus negócios, eles giram em torno desse ecossistema no qual eu sou muito bom. É o meu campo de... eu sempre falo com os meus colaboradores, qual é o seu campo de genialidade? Todo mundo tem um campo de genialidade. Então, seu campo de genialidade, às vezes, é lidar com pessoas, seu campo de genialidade é lidar com máquinas. Então, você ter esse autoconhecimento é muito importante antes de você escolher um negócio. Você imagina se o Marcelo chegou uma oportunidade mega para você, cara, abre um salão de beleza. É. Não é a minha vocação. Cara, assim, pode ser um mega business, mas eu não tenho. Ou então, se você não gosta de cozinhar e abre um restaurante. No meu caso, eu não gosto de tecnologia. Não é que não gosto, eu não tenho essa vocação, esse campo de Exato. genialidade, como você falou. Aí você calhou no vinho. Você fala Agora assim, você cara, pode mas eu falar que amo vinho, eu amo lidar com as pessoas, eu amo estar perto, né? Porque eu acho que vinho é muito questão de você confraternizar. A gente estava conversando sobre isso. Vinho é uma bebida de confraternização, de celebração. Não é uma bebida que é uma bebida que acolhe. E aí você viu a Vinho 24 Horas, o que que você chegou a pesquisar antes? Porque o cara, quando quer empreender, cara, ele tá com a antena ligada, olhos e ouvidos permissivos. foi curioso, Rafael, porque eu não pesquisei mercados autônomos ou franquias de, né, de varejo É autônomo. raro, é Eu não raro. pesquisei isso. Foi ao contrário. Quando eu dei de frente com a Vinho 24 Horas, começou a surgir para mim, como eu demonstrei interesse e Uhum. apliquei para saber mais, começou a chegar para mim mercados autônomos, os mercadinhos de condomínio. Tem muita similaridade nos Sim, dois negócios. muitos negócios. E Sim. aí, como tinha essa similaridade, eu falei, eu quero conhecer isso aqui também. Me apliquei e fiz umas reuniões, fui entender qual era o modelo, como funcionava, como não Uhum. funcionava. E aí ficou claro para mim. Eu falei, ótimo, isso aqui é basicamente o mesmo modelo, só que eu não quero ficar vendendo um pouco de tudo e vinho ali no meio. Não, não é isso. Não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando um negócio para ampliar, para escalar minhas vendas no mercado de vinhos, Uhum. cada vez mais abrir mais frentes e tal. Então, ali eu vou tirar o foco, vou tirar a energia e vou ficar pensando em itens de um supermercado que não são minhas áreas de interesse. Então, foi claro para mim que eu Imagina. A gente deveria sempre fala focar que aqui. o mercado autônomo, eu tenho grandes amigos que são donos de rede de mercado autônomo, mas a última coisa que ele é autônomo, cara. Você jamais conseguiria passar 4 dias longe de Ah, um é. mercado. Não, não dá, porque você tem que dar conta da fralda até a Coca-Cola de 2 litros. Da mussarela à pasta de dente. São 250 SKUs. Uhum. É um bom negócio? Pode ser um bom negócio, sim, mas que realmente exige tempo. Então você tem que saber que tem uma demanda de tempo, onde a última coisa que é autônoma. E a minha ideia, Marcelo, o que eu muito acredito e defendo, é que empreender é ser livre. Isso é um dos fatores. E prosperidade é uma equação de dinheiro, mais tempo, mais paz. Essa é a real. Não adianta, às vezes, você ter tempo e paz e não ter dinheiro. E nem você ter dinheiro e paz, assim, tá, eu tenho paz, mas não tenho tempo. Tem tempo. Eu tô tranquilo, mas não tenho tempo. Então não adianta. Então, os nossos negócios, eles são moldados a isso, justamente para essa figura que nós temos. Nós chegamos e falamos assim, olha, e aí você falou, cara, tô começando com uma adega, minha ideia, o que breakiva a minha vida são 10 adegas, 20 adegas, quero crescer, e a gente sabe que o crescimento ele tem uma dor, né? A dor de crescimento, que exige mais responsabilidade. Uma coisa é você tomar conta de uma empresa.
Outra coisa é você tomar conta de 10 empresas, assim. É um outro ecossistema. Sim. E que, lógico, é uma formação que a gente vai se adaptando. Essa é uma vantagem, né? A gente vai se adaptando às formações. Eu lembro que uma das suas principais questões quando você chegou com a gente foi que você tinha que vender o vinho a R$ 49,90, você lembra? Lembro bem. Que você achou que era bem barato, né? Porque a nossa proposta lá, a gente coloca qualquer vinho, é um preço único. Isso... Você enxerga isso como um diferencial? Um preço único para qualquer vinho? Sim, porque eu entendo que esse negócio aqui é uma compra ou uma venda por conveniência. Exato. Então você está tirando essa questão de escolha de preço e faixa de preço. É o seguinte, eu acho que um dos segredos desse modelo de negócio, Rafael, que você criou, é a equação entre o ponto, ou seja, o tipo de condomínio, o perfil de condomínio, a quantidade de unidades que aquele condomínio tem, o portfólio que você coloca naquela adega, o local da adega dentro do condomínio, fisicamente falando, e o preço que você define. Porque você tem que, qual é o preço ideal para aquele perfil de condomínio. E não estão falando assim, o quanto mais alto padrão seja o condomínio, mais alto você vai poder botar o preço. Não necessariamente, porque eu acho que chega a partir de uma certa faixa, e eu estou aprendendo isso, essa é uma opinião minha. Exato. A partir de uma certa faixa de imóvel, de tamanho de imóvel, de perfil de imóveis, Sim. Eu entendo que o perfil de consumo dessa família já é diferente. Né? Compra muito menos por conveniência numa adega lá no térreo do condomínio. Essa família normalmente compra vinhos, estoca vinhos, tem uma adega boa em casa. É um outro perfil de consumo. Pode faltar um vinho eventualmente? Pode, mas é mais difícil. Mas não vai ser o vinho do dia a dia ali diretamente. Então eu acho que condomínios residenciais, onde você tem apartamentos até um certo tamanho, onde o perfil são de pessoas que moram sozinhas ou casais, pessoas que têm sim essa necessidade de compra por conveniência. Um jantar aqui, acabou o vinho, desce. Ou então, apartamentos estúdios, né? Apartamentos estúdios, vai lá, compra 2 garrafas e sobe. Eu acho que esse é o perfil ideal. Na minha opinião, é assim que eu estou vendo assim que você está planejando as expansões. Né? A sua primeira adega foi num condomínio de maioria temporada. Meio a meio. Meio a meio. Meio a meio. Ele tem praticamente 50% das unidades são Airbnb e as outras 50% são pessoas que alugam por período mais longo, né? Certo. Ou moram, ou são proprietários, ou são inquilinos, mas sempre por períodos mais longos. Mas é esse perfil de estúdios, apartamentos de 30, 40, 50 metros quadrados, pequenos, né? Pessoas que moram sozinhas ou um casal, né? Que muitas vezes pessoas que não são de São Paulo, mas estão ali a trabalho, durante a semana usam aquele condomínio, espaço. Tem uma área de coworking interessante, e aí a adega está dentro desta área de convivência do condomínio, Legal. Que é um coworking, tem salas de reunião, tem um mini mercado. Quando eu cheguei, já vi um mini mercado. Bacana. E aí eu estou ao lado do mini mercado. Essa é uma das grandes dúvidas que o pessoal tem. Por exemplo, meu condomínio já tem um mini mercado. Será que dá para colocar vinho 24 horas? Dá, né? Você consegue colocar. Você fechou com o síndico? Fechei com o síndico. O que eu tenho visto de mini-mercados, Rafael, alguns mini-mercados também vendem vinhos. Vendem vinho, sim. Mas ali não tem uma adega, mas tem ali uma prateleira seca, tem ali 3 ou 4 rótulos. Sem muita qualidade, sem muita variedade. Tem ali para constar como tem ter. Qualquer outro item ali. Né? E eu acho que isso não é um problema. Né? Nesse caso, no meu condomínio, não tinha vinho lá nos itens do mercado, tá? Eu já fui em condomínios que eu estou negociando para expansão que tem vinhos lá na prateleira. Mas eu não acho um problema, não acho um conflito. E desde que a gente converse bem ali com o síndico, claramente o que a gente vai poder oferecer com a nossa adega é muito mais opções, diversidade, conveniência do que aqueles 3 ou 4 rótulos. Fora a valorização do imóvel, fora a comodidade dos moradores, você poder ter um local onde você desce, você tem 16 rótulos mais ou menos, 4 nacionalidades ali diferentes. É muito mais amplo do que os 4 vinhos que estão lá. Tem um outro ponto que eu acho que é uma vantagem. Quando o condomínio já tem um mini mercado, já existe um hábito. Com certeza, do consumo. E eu presenciei isso muitas vezes antes mesmo da minha adega estar instalada. Eu via as pessoas descendo no coworking, iam ali no mini mercado e compravam uma coisa. Eu descia do elevador direto e comprava alguma coisa. Eu falei, opa, já tem um comportamento de consumo aqui favorável. E aonde o preço não é impeditivo, né? O preço não é impeditivo. Porque é o preço da conveniência. E aí a questão do preço, né? R$ 49,90 foi o começo da sua pergunta. Eu vi nesse meu condomínio uma oportunidade de vender vinhos por um preço mais alto.
né? Eu estou trabalhando lá a R$ 69,90, por exemplo. R$ 69,90, É. bacana. Você que fez a curadoria, né? Eu Isso foi fiz. muito E aí o importante. segredo é esse. E aí o lado de conhecer e já trabalhar comercializando vinhos me permitiu com mais facilidade fazer uma boa escolha, né, do portfólio ali, da minha carta, vamos chamar assim, que Sim. estaria ali na Você adega. montou sua própria Eu carta de montei minha vinhos própria ali, a carta. gente mostrou mais ou menos os caminhos, né? Como que você deveria seguir, porcentagem de tinto, Exato. branco. E é muito importante também, por exemplo, agora que a gente está nessa nossa curva de aprendizado, é a gente entender o consumo do seu condomínio. Que agora é o momento de você olhar e olhar para os dados, olhar para os números, e falar assim: olha, tinto vende mais, branco vende menos, mas, cara, a gente está no inverno. Então, talvez quando chegar no verão, a gente invista e faça uma campanha para, de repente, mais brancos, espumantes, rosés, ali os frisantes, né? Que o pessoal gosta. Lá tem, Sim. deve ter piscina. Na área não sei Não, se deve ter ali não piscina na tem academia, piscina. então, Não, mas, ali por não exemplo, tem. a gente tem um em Não Barreiras, tem a gente academia. tem um franqueado em Barreiras que, cara, o cara bomba de vender espumante. Barreiras na Bahia. É só ver, só vive. Eu adoro vender. O que mais vende, a gente pega o relatório, são espumantes, porque, como tem uma piscina, uma região mais quente, Uhum. né? O Brasil é um país continental. Então, essa também é uma grande vantagem que nós temos. A gente consegue moldar conforme o perfil do condomínio. Eu acho que essa flexibilidade é importante, eu acho que ela faz diferença. Eu acho que precisa entender que vinhos que você coloca ali, e vai aprender com o tempo também, né? Uhum. Porque assim, eu em um mês eu já vi o que está vendendo. Lógico, a gente inaugurou em julho. Inverno, em São Paulo tá frio. No Rio não Muito. tá, mas em São Paulo tá frio. Porra, aqui, cara, eu já tô de casaco, como é que não tá? Cara, e eu vou te O falar, Marcelo deixou de ser carioca, cara. Daqui a pouco ele tá chamando biscoito de bolacha. Olha aqui. cara, a gente só vendeu tinto até agora, Rafael. Só vendeu tinto. Só vendi tinto até Exatamente. agora. E Isso. eu tenho lá um terço de brancos e um terço de espumantes. E por enquanto só foi E só tinto. foi Isso tinto já, até já é agora. um ensinamento que a gente É fica, um né? Talvez a gente aprendizado. aumentar a quantidade de variedade de tintos e diminui o outro. Pela sazonalidade. Mas eu Exatamente. entrei numa sazonalidade. Exato. Exato. Talvez não seja o comportamento médio ao longo de um ano, depois que a gente vai aprender. Mas assim está começando. E é um dado para a gente ir Com colocando certeza. E a no gente nosso estava conversando estudo. também muito sobre como é importante o apoio e a comunicação dentro do condomínio. Né? A gente estava falando de colocar o aviso no elevador, colocar o aviso na frente, a gente estava conversando sobre fechar parcerias com quem está no condomínio no dia a dia, com os anfitriões. E aí me conta, lá você falou que 50-50, né? Sim. Como que a gente consegue alinhar uma parceria com os anfitriões? Como é que você vê você vê viabilidade em a gente conseguir ter essa parceria com os anfitriões? Você vê que os hóspedes compram mais que os moradores? Por mais que seja muito recente, eu acredito que seja um bom canal de aquisição que a gente possa estar explorando. Eu vou explorar. Eu tenho uma confiança de que esse segmento de hospedagem, né? Os Uhum, anfitriões ali, eles muitas vezes, o que eles fazem? Eles colocam uma garrafa de vinho como cortesia no check-in, com uhum, uma cartinha seja bem-vindo, tem exato. uma ótima hospedagem, né? Então, uma parceria com esses anfitriões é importante para aquele vinho, eu quero que ele compre da minha adega, para colocar ali para o hóspede dele. Além disso, a gente também pode oferecer uma vantagem para o anfitrião. Um cupom, um conheça, uma comunicação, seja o que for, mas eu também tenho que comunicar com esse anfitrião que está ali para passar 1, 2, 3, 5 dias. Um voucher, Um né? voucher, né? Eu quero que ele desça lá na adega e entenda que ele pode comprar mais daquele vinho ou pode comprar outros vinhos e que tem uma vantagem ali, um cupom, né, para a primeira compra, um cupom para anfitrião, a gente pode criar isso tudo. Sim, a gente pode criar um pacote para os anfitriões, a gente estava conversando sobre isso e já deu vários insights de como que a gente produz um material bonito para que ele entregue. Então isso já vai entrar no To-Do List, você já vai ter grandes novidades semana que vem, porque aqui a gente é muito rápido, né? A gente É, estava conversando, a gente teve uma reunião na ABF, a gente está gravando esse podcast logo após a ABF, e aí na ABF foi bem legal, né? Você viu foi. que chamou muita atenção ali naquela área da micro franquias, foi uma das micro franquias mais visitadas da ABF, foi da Vinho 24 Horas. Foi o nosso primeiro ano em cima disso. E você falou de Nova York, a gente está para ganhar um prêmio de inovação em Nova York. Olha, Exatamente, um prêmio sobre negócios inovadores e autônomos. E aí nós estamos concorrendo, torce aí pela gente, que já provavelmente em estou setembro torcendo. a gente vai estar lá recebendo esse primeiro prêmio. O que você vê, Marcelo, como o vinho como negócio no futuro? Quais são suas expectativas de futuro? Marcelo, você se vê trabalhando com vinho? Você pensa em abrir novas frentes de negócios? Quais são seus planos? Eu fiz essa escolha de trabalhar no mercado de vinhos e eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Que Essa é a legal. minha segunda Você se carreira. sente bem? Me sinto bem, é minha área de interesse, é minha vocação, não é um hobby, né? É obviamente uma coisa que eu gosto, é uma bebida que eu gosto, que eu estudo, que eu tenho interesse, que socialmente é interessante, me abre Uhum. portas, e é a escolha que eu fiz.
Agora, eu pretendo abrir frentes, sim. E essa frente aqui da Vinho 24 Horas, para mim, é uma frente que eu estou apostando. Você Bacana. sabe disso, assim, Sim. a gente está fazendo, eu estou fazendo a primeira instalação, o primeiro mês de vendas. A gente está mas validando ali junto contigo. validando, aprendendo, porque eu também preciso aprender como operar essa adega, como comunicar melhor, como trabalhar melhor o clube. Sim, Né? O exato. clube é uma coisa importante, uma estratégia que eu vou precisar aprender a desenvolver, a trabalhar bem. E se a gente trabalhar bem o clube, você fala isso, né, com toda razão, muito para nós. É uma grande fonte de Você muda a receita. chave. Quando você deixa de vender vinho e passa a vender assinaturas, você cria recorrência, você muda a chave do seu negócio. E principalmente você diminui muito o tempo de retorno do investimento. É muito mais rápido. Aí entra a forma exatamente, é a curva de aprendizado sobre o negócio. E uma das grandes vantagens, por exemplo, que eu sempre falo para as pessoas que querem se tornar um empreendedor, que estão buscando uma franquia de vinho, é a segurança que você tem de um custo baixo. Entende? Sim. Então eu sempre falo assim, a gente sempre precisa tomar cuidado com o risco da ruína. Então a gente vê às vezes no mercado de franchise, até no mercado de empreendedorismo, o meu candidato ele quer empreender, e aí ele tem lá 100, 200, 300 mil, e ele coloca all-in um negócio sem ter nenhum fôlego financeiro fora daquilo ali. Te falo por experiência própria, não faça isso. Não faça isso. Se eu falo meus franqueados, se todo o dinheiro que você tem da tua vida é aquilo ali, você não consegue ter uma sobra, cara, não faça isso. Empreenda com responsabilidade, nós precisamos ser responsáveis. E acho que isso é uma grande vantagem que nós temos, que mesmo se a gente pensasse em, cara, um cenário catastrófico, a gente consegue segurar as pontas. Sim. Né? Não é algo que vai te depender de você ter que pagar uma rescisão de colaborador, não é algo que vai ter que depender que você vai atrasar um aluguel, que você vai atrasar uma conta de luz, que você vai ter problemas ali com o sindicato, não. A gente consegue minimizar muitos riscos para que exatamente a gente consiga ter paz, a gente estava falando agora de prosperidade, você consiga ter consciência de pensar quais são meus próximos passos. Inclusive consciência de olhar e falar assim, o negócio é bom, mas aqui no meu condomínio talvez não seja. Então eu estou pronto para mudar para outro condomínio e recomeçar lá. E, obviamente, sempre com o espírito de vamos melhorar. E aí você está falando um ponto interessante que eu chamo a atenção aqui agora, que é essa possibilidade de, se você coloca a sua adega em um condomínio e a sua adega, por alguma razão, que às vezes não está nem no seu controle, mas não performa, você pode fazer uma escolha de um ponto Exato. errado. E é uma das variáveis do negócio, é o ponto. Certo? Muito forte, com certeza, Importantíssima nesse nosso negócio. inclusive. E você pode pegar essa adega, você interrompe aquele contrato e pega essa adega e vai para um outro E vai condomínio. para outro condomínio e recomeça seu negócio. É assim, botou a casinha nas costas e leva ela para outro lugar. Exatamente. Aí o seu custo vai ser o quê? Com frete, que vai te custar 50, 100 reais para te levar de um Nem o lugar para estoque outro. você perde, nada você perde. Exato, eu sempre falo sobre isso. O ponto ele é muito importante, mas a vivência do meu franqueado ele define o ponto. Pelo seguinte, a gente tem software de gestão, tem software de geolocalização, com data, inteligência artificial, etc. Mas a gente chega lá na inteligência artificial, a mais inteligente do mundo, e bota lá um mapa de todo o mapeamento. Você fez o estudo de viabilidade com a gente, né? A gente faz o estudo de viabilidade, a gente mostra quantas unidades tem, renda per capita, quantas pessoas lá. Joga lá na inteligência, ela só vai ver dados. Você vê vivência. Então o Marcelo chega pra gente e fala assim, cara, esse condomínio aqui, que a inteligência artificial falou que é bom, talvez não seja. Já aconteceu com a gente olhar e a inteligência fala assim, olha, o ranking primeiro é esse aqui. E aí o franqueado vira e fala assim, olha, eu moro aqui e nesse condomínio aqui já deu polícia 3 vezes na última semana. Por exemplo. Exato. E a gente vira e fala assim, olha, isso é uma coisa que a gente não consegue prever. Então, a definição, o olhar e o feeling do franqueado nesse negócio é muito importante. Que ser autônomo não é ser omisso. As pessoas têm que entender sobre isso. Autônomo significa que ele trabalha sozinho sobre a gestão de um ser humano. A gente nunca vai substituir o ser humano que está ali. Então isso é muito importante a gente deixar claro, porque é um bom negócio, é um negócio que tem uma margem muito interessante, a gente estava conversando sobre isso, é um negócio que você tem um produto que não é da moda, é um negócio que realmente ele funciona de forma autônoma, porém necessita do mínimo de atenção. Você não está colocando ali uma aplicação numa renda fixa. Tem que observar, tem que ver o comportamento dos moradores, o comportamento de consumo ali. Como eu disse, nesse condomínio onde eu coloquei, já existia uma área de convivência, já existia uma área de coworking, já existia ali um mini mercado. Então, tudo levava para aquele espaço. As pessoas já estão acostumadas, já tem a cultura do self-service, né? A pessoa consegue fazer o próprio negócio ali, resolver. Alguns têm lavanderia. Esse tem lavanderia também ao lado ali. Então tá tudo ali. Agora, não adianta, só por causa disso, é o que você está falando, né? Deixar a adega lá
e só E fazer a gestão à esquecer. distância e nunca mais ir lá. Não, porque você Não precisa adianta. ajeitar os vinhozinhos, você precisa arrumar as coisas, você precisa deixar as coisas minimamente arrumadas para o negócio performar, né? E A gente tem sabe que o que fazer a que nossa já parte. aconteceu, Rafael? Que interessante. Eu lá num desses dias, Aham, fazendo uma reposição, conversando com o síndico, vendo aqui uma coisa ou outra, aí chega um morador, faz uma pergunta, você que trabalha com isso, me fala como é que isso funciona. É a tua oportunidade de trocar, de conversar, de entender. O cara fala o que que ele gosta, o que que ele não gosta, você já fala como funciona. Dali já tem uma outra pessoa que no outro dia você cruza uhum, também. Quer dizer, esse contato também com o consumidor, que muitas vezes você está ali e você tem essa oportunidade. E exato, se você não tiver a oportunidade da conversa, você tem a observação. exato, Você tá vendo como é que ele faz, ele desce do elevador, ele viu a sua adega, não viu? Você consegue ver pela reação. Ele foi pro mercadinho, pô, que interessante, aí ele olha, aí de repente como é que ele escolhe? Se ele olha a tela, se ele não olha a tela, se ele vai no PDV para escolher ali, ou se ele escolhe primeiro lá dentro. exato. Você tem que observar Observar. exatamente o padrão de comportamento, né, do seu consumidor para que você tenha ali uma abordagem mais efetiva É. e consiga vender mais. Como é que tá seus planos para o futuro? Meus planos para o futuro é crescer nesse negócio das adegas autônomas. Eu estou apostando que esse é um negócio que vai me permitir escalar os negócios do vinho. Eu tenho Bacana. outras frentes, representação de projetos, comercialização de vinhos, como eu te falei, nessa Uhum, plataforma de venda direta. Então, assim, no mercado de vinhos, eu acho que tem muita coisa para ser feita. Né? bacana. Meus planos é, de fato, investir nesse segmento, Que bacana. crescer. Quero crescer junto com você e Vambora. vamos junto. Vamos aprender junto, vamos fazer acontecer. E aí, você tá feliz com a escolha que você Estou fez? feliz, estou feliz. É o começo, né? Sempre bom lembrar. Então tem muito aprendizado pela Sim, frente. Como você bem disse, assim, por mais que eu queira expandir, eu quero expandir com responsabilidade. exato. A gente E é conversou sobre importante isso. ouvir isso de você, Rafael. Que você tenha essa cabeça, porque você poderia, como outras eventualmente franqueadoras, né? Falar assim, não, vai. Compra 10. A gente estava conversando sobre isso. Ele falou assim, o Marcelo falou assim: não, quero ter 10 adegas. Eu falei assim: tá bom, Marcelo, vamos lá, vamos Mas lá. vamos com Fizemos a calma. primeira, vamos fazer a Aprende. segunda, vamos fazer a Isso aí. terceira. Conta com a gente. A gente sempre está em comunicação, né? Não só comigo, com o time. Então, acho que também essa é a vantagem de você ter uma franquia, que você não está sozinho. Então, você tem um time, a hora que você manda um WhatsApp ali, tem alguém para te responder. Ah, preciso fazer uma arte, tem alguém para criar essa arte. Preciso botar um vídeo na tela, tem alguém para te É isso ajudar. aí. Acho que esse espírito colaborativo é muito importante. Eu sempre falo para todo mundo que quer ser franqueado. Franquias é um trabalho a quatro mãos. Então nós vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar com você e não para você. É diferente. Tá. E aí a gente tem essa tendência, e lógico, sempre visando o crescimento, cara. A gente sempre visa o crescimento e o melhor caminho para o É franqueado. bom para todo mundo, né? Maravilha. É o que a gente quer. Pô, Marcelo, foi um ótimo bate-papo, cara. Obrigado. Obrigado Oi. por ter vindo ao Rio de Janeiro. Obrigado por ter vindo aqui para a gente gravar. Queria agradecer. Trouxe um presente para você. Oh, Lógico que é um que vinho da Vinho legal. 24 Será que horas. é, né? É um vinho? Será que é um vinho? Será que é um vinho? Não Será que é um poderia ser vinho? Pô, diferente, né? legal, Rafael. Não Obrigado. poderia ser Foi um diferente, tá, prazer, cara. cara? Um Assim, prazer, obrigado, satisfação. obrigado por todo o seu comprometimento. Eu tenho certeza que daqui a um ano a gente vai estar gravando um outro episódio, Contando mais histórias de contando as sucesso. suas histórias, contando as suas inaugurações. A gente vai contar também percalços que nós resolvemos, que a gente sabe que não são só flores. Problemas existem para ser resolvidos, né? Eu sempre falo com meus franqueados, para todo mundo, gente, olha só, criança reclama, adulto resolve. A gente está aqui para Boa. resolver, vamos aprender com isso e como é que a gente faz para que isso não aconteça novamente. Então, acho que essa é a nossa tendência do nosso negócio. A gente está crescendo bastante. Chegamos aqui no momento que está gravando esse vídeo, se não me engano, a 40 e poucas unidades. Você vê, tem 3 meses que a gente está no mercado. Acho que o Marcelo, nosso segundo ou terceiro franqueado, é bem próximo ali. Você está entre os top 10 ali, com certeza. Você está nos top 10 ali, os 10 primeiros que fecharam. E conta com a gente. Tá? Conta com um negócio que, além de ser muito lucrativo, que ele seja um negócio legal, que você se divirta enquanto trabalhe, que você se divirta ganhando dinheiro e principalmente que você tenha orgulho de falar para outras pessoas aquilo que você faz. Acho que é para isso que a gente está nesse negócio, é para isso que a gente está nesse mercado. Então conta com a gente, obrigado. E no próximo episódio, daqui a um ano, a gente está gravando de novo. Bora, obrigado, Fechou? Rafael. Ó, fechamos aqui um pacto. Daqui a um ano a gente está gravando de novo. Obrigado. Você que ainda não está inscrito no canal, gente, clica aqui só para se inscrever no canal. Você vai estar tendo notícias de vinho harmonizadas na temperatura certa para você. Nós estamos aí com grandes lançamentos agora para esse ano. Então, clica aqui, não custa nada você clicar aqui agora. É de graça para você se inscrever nesse canal e te espero no próximo vídeo.